Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje o nosso bate-papo é sobre a RT fora de época. Isso aí, Duda. E você que está nos assistindo, já assinou nosso canal? Não esqueça de se inscrever, comentar, compartilhar, tá? Deixe suas dúvidas e sugestões aqui pra gente. Pois é, Elaine. Bom, sobre o nosso assunto, o que é a RT fora de época? Vamos lá. Antigamente nós chamávamos a RT fora de época de RT a posteriori, né? São ARTs feitas de serviços já concluídos e que o profissional não fez RT na época devida, que é basicamente durante a execução da obra. Então, esse tipo de RT é chamado RT fora de época. Ela pode ser feita a qualquer tempo, enquanto a resolução 1050 do CONFES estiver válida. É isso aí. Quais os documentos que eu devo juntar à minha RT fora de época? São vários documentos que você pode anexar à sua RT fora de época como comprovação de execução da atividade. Por exemplo, nos CREAs que usam o sistema CITAC, né, essa RT ela não precisa de um requerimento formal. Em outros CREAs você vai ter que preencher um requerimento, preencher a RT e colocar a documentação. Nos CREAs que já trabalham de forma online, você vai preencher uma RT normal e lá ela vai perguntar se ela é fora de época. Então você vai clicar nela e vai preencher a RT. Durante o preenchimento da RT, tem um campo que é obrigatório, que é anexar documento. Nesse momento, você vai colocar ali digitalizado os documentos que comprovam que você fez o serviço. Pode ser um atestado emitido pelo seu contratante, dizendo as características da obra, que dia você começou, que dia você terminou, qual o valor da obra, da época mesmo, todos os dados da época. Pode ser um livro de ordem, certo? Pode ser um contrato, tá? Então você vai colocar o maior número possível de documentos que comprovem que você realizou aquele serviço. Lembrando que o CREA, a qualquer momento, caso ele ache que os documentos que você colocou não são suficientes, ele pode solicitar novos documentos para comprovar essa RT. Basicamente, um atestado, um contrato, o livro de ordem ou outros documentos comprobatórios que você realmente realizou o serviço. Bom, Elaine, depois da explicação, a gente tem mais uma pergunta. Quanto tempo leva para sair uma RT fora de época? Duda, esse tempo varia muito de CREA para CREA. Lembrando que todas as RTs fora de época são analisadas pela Câmara Especializada do Profissional. Como eu sou civil, vai para a Câmara Especializada de Civil. Se for agrônomo, vai para a Câmara Especializada de Agronomia. Então, isso depende do calendário de reuniões de cada Câmara. Então, se você estiver com pressa, faça a sua RT no momento do serviço. A RT fora de época tem um prazo que pode ser longo, pois o conselheiro que irá analisá-la pode pedir novos documentos. E aí, renova-se o prazo, só vai ser analisado numa outra reunião de Câmara. Então, não há um prazo estipulado mínimo para análise de RT na maioria dos CREAs, porque depende do calendário de reuniões de cada Câmara. Positivo. E qual o custo dessa RT fora de época? Pois é mais um motivo para o profissional não deixar de fazer RT durante a execução do serviço. Se você faz RT na época certa, Duda, você vai gastar no máximo R$ 226 em valores de hoje, de 2019. Positivo. Se você não fizer na época certa e for regularizar a obra com um RT fora de época, você vai pagar uma taxa de análise que custa R$ 321, mais o valor da RT. Então, esse custo dessa RT fora de época pode ir a mais de R$ 500, pode passar de R$ 500, dependendo do valor do serviço da obra que você vai regularizar. Então, não vale a pena, Duda, a RT fora de época. A RT fora de época foi feita para regularizar casos muito específicos de pessoas que trabalharam em determinadas empresas e o dono não deixou a pessoa fazer RT naquela época, entendeu? Coisas muito específicas. Hoje em dia não justifica a pessoa não fazer RT. Você faz RT, preenche no seu celular,
né? E paga o valor máximo de um RT é R$ 226. Se você deixar para fazer fora de época, você vai pagar no mínimo por aí entre 400 a 500, mais de R$ 500, Duda. Pois é, a tecnologia hoje ajuda, então não tem desculpa. O certo é fazer durante a execução. Exatamente. E por que esse valor da análise é um pouco mais alto? Porque você aí já está pagando uma multa, certo? Você está pagando o valor mínimo de não elaboração da RT no tempo devido. E além do mais, ainda tem a taxa da RT, que é o boleto é gerado depois que ela é aprovada. Ok, tá dado o recado. Vem cá, Elaine, e com a RT fora de época, você pode pedir a CAT? Pode sim, Duda. Nesse caso, você tem que esperar o prazo de aprovação da RT fora de época. Depois dela paga e registrada, você vai depois seguir todos os trâmites para a solicitação de CAT e pagar mais a taxa da CAT. Ou seja, se a sua intenção é emitir uma CAT com RT fora de época, você vai gastar aí quase R$ 700. É um custo muito caro. Aí dói. Né? E muito. Então, o ideal é... Pois é, Duda. Então, o ideal é que você faça a RT no tempo certo, para não pagar a multa da RT fora de época, e também peça a CAT sempre que terminar o serviço. É isso aí, pessoal. Tá vendo como é duro? Então, a gente tem que tomar providência a tempo, né, para não cair nesse custo, né? Então, Elaine, existe um prazo? Qual o prazo para a gente dar entrada na RT fora de época? Pronto. O prazo que você tem para solicitar sua RT fora de época é enquanto a resolução 1050 estiver vigente. Existem alguns projetos, Duda, para derrubar essa resolução e não ser possível mais tirar a RT fora de época. Então, se você tem algum serviço que você não regularizou à época, corra e tire logo. É isso aí, então, fiquem atentos. Exatamente. Enquanto a resolução 1050 estiver vigente, qualquer profissional poderá solicitar sua RT fora de época, desde que preencha os requisitos da resolução. Então, pessoal, esse foi nosso programa sobre RT fora de época. Não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. É isso aí, Elaine. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal.